Olá a todos, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro Mendes e hoje nós estamos começando mais um TheCast, né? Seu programa de entrevistas e debate. Você pode nos acompanhar aí pelo YouTube, pelo Instagram. Já curte, comenta, compartilha, chama a família e vem com a gente. E hoje, a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Pires, né? Ela que é psicóloga e hoje nós vamos estar aqui tratando de um assunto muito recorrente no dia de hoje, um assunto que de grande relevância, aonde a gente tem que prestar bastante atenção, com calma, né, para ver de fato esses acontecimentos. Então, doutora Ana Paula, bom dia, né? Seja muito bem-vinda. Para a gente é uma honra poder estar recebendo a senhora aqui. Então, nessa primeira parte, a senhora pode se apresentar, fica à vontade, pessoas que estão nos ouvindo aí. Então, primeiro eu olho para essa de cá, né? Pode olhar para de cá. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de trazer a psicologia para a divulgação sobre o quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções, os nossos aspectos emocionais, e hoje a gente pode entender a importância que tem isso. Inclusive, aqui nós vamos falar um pouco sobre o tema assim que todo mundo hoje em dia acho que tem essa necessidade de saber mais, que é sobre a ansiedade, né? Então, eu sou neuropsicóloga, também sou especialista em psicologia clínica, tenho bastante experiência em atendimentos no consultório, mas também ofereço consultorias ali para empresas, para a gente conseguir otimizar os resultados das empresas. E espero contribuir com vocês que estão nos ouvindo, com vocês aqui hoje, sobre a relevância da gente entender sobre as nossas emoções e como lidar com a ansiedade, que é o mal do século, né? Ok, já abraçar aqui as pessoas que estão participando com a gente. Um abraço aqui pro Everton, pro Anderson, pra Lohane, pro pastor Sebastião, né? Todo o pessoal que já está nos acompanhando aqui. Doutora, ao longo da história, né, sempre houve um pensador que se destacou, né, ou um momento em si da história, onde foram feitas investigações, né, e nós temos por pai da psicologia moderna Freud, né, e qual foi o momento que ele investigou assim, o que ele viu de diferente para a gente considerar ele como pai da psicologia moderna? O que ele entendeu? Como que o mundo pensava e como o mundo passou a pensar na parte emocional a partir de Freud? Como que se desenvolveu essa questão? Então, é bastante interessante isso, porque é meio que um conhecimento unânime quando a gente vincula psicologia a Freud. Mas o que poucas pessoas sabem é que existem muitos outros teóricos por trás da psicologia que nós conhecemos hoje. Então, para chegar nesse patamar de ter a iniciativa do governo em estabelecer INs sobre saúde mental, de burnout ter entrado como doença do trabalho, enfim, várias questões em que todo mundo já reconheceu a importância da saúde emocional e mental, foi assim uma longa trajetória, e Freud foi um dos precursores desse atendimento maior aos aspectos emocionais. Lá na época de Freud, se eu não me engano, ali foi no finalzinho do século, início do século XIX, 1800 e lá vai bolinha, eu não vou me lembrar exatamente. Mas ele era um psiquiatra que ia além. Ele queria escutar os seus pacientes. Ele não era um psiquiatra que apenas medicava esses pacientes. E ele se dedicava muito ao estudo das histerias, dos xistes, das neuroses. Só que ele atribuía muito questões da infância, questões inconscientes. Então, ele foi assim, uma grande influência, mas ele elaborou a teoria da psicanálise. Só que a psicologia ela vai muito além disso. Principalmente falando sobre a ansiedade, o tratamento indicado para a ansiedade não é a psicanálise. É algo totalmente diferente da psicanálise. Para a ansiedade, a gente tem, né, como indicação, inclusive psiquiatras indicam psicólogos que usam da abordagem que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é justamente o objeto de restabelecer o funcionamento melhor da capacidade do indivíduo de interpretar as situações. Porque o ansioso ele tem um erro nessa interpretação, né?
ele enxerga o futuro como sendo a pior coisa possível. E a psicanálise não foca tanto nisso. Ela quer entender mais a história desse indivíduo, no sentido de infância, vem aquela questão do complexo de Édipo, enfim, da sexualidade, do id, do superego. Então, Freud foi muito importante para a psicologia, só que se tratando da psicologia como ciência, nós temos vários outros cientistas que colaboram para que a gente entenda essa forma de lidar com as emoções através da psicoterapia, enfim, através de várias outras questões. Entendi. Então, só para ver se eu entendi aqui, digamos que o nosso pensamento, o campo do nosso pensamento, ele é muito vasto, né? Sim. E Freud, ele abordou o pensamento de uma forma geral, mas nos outros campos, vamos dizer assim, do pensamento, tem outros homens, né, que contribuíram. Eu mesmo, né, particularmente, pensava que Freud é que tinha desenvolvido todo esse pensamento. Então, por isso que é importante a gente aprender, né, sobre essa questão. Então, o nosso tema hoje é ansiedade, né? E eu gostaria que a senhora falasse para a gente o princípio, né? Quando que se começou a desenvolver isso. Na época de Freud, por exemplo, já se estudava sobre essa causa em si, né? Sobre o TAG, propriamente dito, ou é algo mais novo, passou a ser investigado depois? Como que funcionou esse processo dessa investigação, desse estudo em si? Então, essa pergunta só é muito boa porque as pessoas, às vezes, colocam a ansiedade como sendo um transtorno. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele é o mais comum, né, da gente ver por aí. Só que, na época de Freud, ele estudava muito a questão das neuroses, das histerias. Então, se a pessoa tinha um comportamento anormal, aquele comportamento que foge do padrão de normalidade, porque o normal é muito subjetivo, né? Ele se dedicava a estudar aquilo. Só que a questão do transtorno mental, ela foi elaborada bem mais para frente. A gente está falando no sentido de que a psicologia como ciência no Brasil, como profissão no Brasil, ela é muito nova, ela tem 62 anos. Então, imagine só antigamente como que era visto isso. Tanto é que foi necessária uma reforma psiquiátrica para entender sobre esses transtornos mentais. Antigamente, as pessoas que tinham alguma disfuncionalidade na vida eram excluídas da sociedade. Eram colocadas em manicômios e tinham tratamentos totalmente desumanos, que eram aquelas questões de choque, banho gelado, colocava na camisa de força. Então, se eu não me engano, acho que foi no ano ali de 2000 para cá que essas coisas começaram a mudar. E, inclusive, a gente não tem mais manicômio, né? É um trabalho mais humanizado, são hospitais, né, psiquiátricos. Então, antigamente, o ansioso ou a pessoa que se enquadrava ali no espectro autista ou até um transtorno de personalidade, ela era vista como algo bem ruim para a sociedade. Não se preocupava tanto em tratar as pessoas, mas sim de estabelecer a normalidade na sociedade. Deixar a sociedade ali mais normal, entre aspas, retirando essas pessoas. Então, Freud ele se debruçou muito em entender sobre esses outros aspectos, não do transtorno em si. Aí teve um cara que ele é muito especial na história da humanidade, que é o Aaron Beck. Ele é o pai da psicologia no sentido de abordagem científica que trata ansiedade e depressão. Ele era um psiquiatra americano e lá em 1960, eu sou um pouco ruim com datas, mas lá em 1960 ele desenvolveu essa técnica científica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Essa técnica, ele era psiquiatra, né? Então ele viu que só medicar os pacientes não resolvia. Ele viu que não estava funcionando. E ele entendeu que era preciso você tratar os pensamentos errados desses pacientes, que é justamente onde a ansiedade age, no pensamento. Então, se a gente puder destacar um personagem na história da psicologia para esse lado da ansiedade, dos transtornos, a gente destacaria Aaron Beck, que na época foi uma revolução.
Antes, ou as pessoas lidavam muito com a inconsciência e com aspectos do id, de superego, aspectos muito subjetivos, que não tinha como você mensurar, não tinha como você testar, experimentar, que era Freud e a psicanálise, ou as pessoas tratavam só o comportamento em si, que aí era na época de Skinner, eles junto ali criaram, quase que na mesma época, essas duas teorias paralelas. Um queria saber só do inconsciente, o outro queria saber só do comportamento em si. Era muito crua ali a situação. Entendi. Aí veio o Aaron Beck, que parou e pensou, não, a pessoa, além do comportamento, ela tem um pensamento que faz ela agir desse jeito. E ela agindo desse jeito é porque o pensamento dela precisa ser tratado, a cognição. Aí é onde ele criou essa abordagem científica, que é a que mais se encaixa nessas questões do TAG, né, que Entendi. é o transtorno de Deixa eu só ver se eu ansiedade. compreendi. No caso, voltando um pouco na época de Freud, eles, através do estudo, entenderam que tinha esse transtorno, mas eles não desenvolveram, vamos dizer assim, um método de tratamento, e esse método ele veio ser complementado a partir do ano 2000, seria mais ou menos isso? Ou seja, é como se lá atrás tivesse identificado que tem esse transtorno, mas não se sabia muito. Ou, de fato, ele só foi mesmo descoberto a partir do ano 2000, nessa era moderna agora. Como que seria? Na verdade, Freud ele viu que tinha algo além dos sintomas físicos que geralmente os psiquiatras daquela época olhavam. Ele viu que tinha algo mais profundo. Ele fez isso. Entendi. E ele se propôs a escutar os seus pacientes, que o método que se usa na psicanálise é a associação livre. A pessoa vai e fala coisas que vêm na mente, e através dali se cria um rumo, né, vamos dizer assim. Ele fez isso. Aí não tinha ainda um transtorno em si. Entendi. Não tinha essa classificação. Porque a classificação dos transtornos veio com o DSM, que já está na sua 5ª edição, que é o Dicionário, né, Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, isso veio a partir dessa criação no DSM. Agora, Freud ele se preocupou apenas com essas questões. Essas pessoas precisam ser ouvidas, ponto. Entendi. O outro cientista que criou um método eficaz para tratar, então, esses transtornos. Entendi. E é nesse método que as coisas têm eficácia. Ok. Mandar aqui um abraço pro Everton e pra Lohane, lá do Cantinho do Saber, um dos nossos parceiros aqui. Um abraço, Everton, Lohane, todos os amigos que estão acompanhando a gente. Então, doutor, agora sim, depois da gente fazer essa introdução, entender um pouco, né, como que foi se desenvolvendo esse pensamento, esse estudo, ou essa investigação, né, no campo do sentimento, nós chegamos, enfim, a esse transtorno, né, que tem atingido muitas pessoas, que é a ansiedade. Então, eu queria que a senhora abordasse, falasse um pouco para a gente o que ocasiona, né, como identificar uma pessoa que ela tem ansiedade, como que é o princípio, como que a gente pode observar isso? Então, isso é muito importante, né? A gente, como identificar? Eu sempre falo no consultório, eu faço uma brincadeira, que imagine só que você comprou o seu celular, esse meu aqui, nós compramos um celular novo, e ele já veio com alguns aplicativos instalados de fábrica. Nós não escolhemos esses aplicativos, eles vieram. A ansiedade é um desses aplicativos. Ela já vem, ela já nasce meio que assim com a gente, sabe? A configuração original de fábrica. Entendi. A ansiedade, ela é uma emoção que é acompanhada de várias reações fisiológicas, cognitivas e emocionais. Ela é uma emoção, assim como a raiva, o medo, a tristeza, enfim, temos emoções positivas e emoções negativas. Não é porque uma emoção é positiva por ser boa e a negativa por ser ruim. Cada um tem a sua função. O problema acontece quando elas ficam desordenadas. A alegria, por exemplo, é uma emoção positiva, mas se a pessoa ficar alegre 24 horas por dia, eufórica, a vida dela não vai andar. Entendi. Do mesmo jeito que se a pessoa fica ansiosa 24 horas por dia, a vida dela também não vai andar. Então, a ansiedade
ela é uma reação, uma emoção que todos nós temos. Eu escuto muito assim, eu queria não ter ansiedade. É impossível você não sentir ansiedade. Agora, a questão é, a ansiedade, ela tem a sua função original, que ela é funcional, ela é despertada dentro de uma normalidade, e a gente tem a ansiedade disfuncional, que ela te paralisa. Entendi. E aí a gente tem um terceiro ponto, que é os transtornos de ansiedade. Então, são 3 aspectos aqui. Entendi. A ansiedade normal, assim, funcional, saudável, ela é despertada diante de uma possível ameaça à sua sobrevivência. Vamos imaginar um contexto aqui de onde nós viemos. Para a gente entender essa emoção, a gente tem que fazer uma contextualização histórica. Nem sempre a gente teve uma sociedade civilizada, que a gente vai lá no mercado e compra a nossa carne. Antigamente, os caras tinham que ir lá e caçar. Então, nessa caça, poderia ter cobra, poderia ter um leão faminto lá esperando por você, porque ele também queria um pedaço de carne. Poderia ter várias situações. E aí, para lidar com essa situação, a ansiedade encarava as ameaças e ou lutava contra essas ameaças ou fugia. Vamos trazer para esse contexto atual. Quando nós vemos possíveis ameaças, nós temos a mesma reação fisiológica que os nossos antepassados tinham diante de um leão faminto, por exemplo. Por isso que está tudo tão bagunçado, porque é desproporcional a nossa reação. Se uma pessoa demorou a responder minha mensagem, já ativa aqui. Ameaça, perigo iminente. E aí eu já tenho toda aquela descarga de cortisol, de adrenalina, de sintomas de ansiedade. Então, primeiro ponto, a ansiedade ela é protetiva. Sem ela a gente não estaria aqui, nossa espécie não teria evoluído até 2025, aqui dia 22 de março. Ela foi necessária para a gente sobreviver. Sem ela, sem possibilidades. A segunda questão, como que ela começa a ficar disfuncional? Uma ansiedade, assim, que é nossa amiga, que é boa, é aquela que nos prepara para a situação. Vamos supor que você organizou esse podcast aqui hoje e com certeza você ficou um pouquinho ansioso. Não, eu tenho que colocar o celular para despertar, eu tenho que organizar aqui um roteiro, eu tenho que ver quais são as perguntas. Essa ansiedade é a que te prepara para a situação, para que as possíveis ameaças na sua cabeça não se concretizem. O que poderia ser uma ameaça? Pode ser que não dê certo, pode ser que eu esqueça o que eu vou perguntar. Então, peraí, deixa eu me preparar para a ameaça. Entendi. A ansiedade disfuncional, ela não te prepara para a ameaça. Ela não te prepara para evitar o pior cenário. Ela cria o pior cenário. E aí a gente fica reagindo como se estivesse acontecendo de verdade. Se eu te pedir aqui para imaginar uma tragédia, sei lá, talvez algo com um ente querido seu, você começar a imaginar, você vai sentir uma emoção como se aquilo estivesse acontecendo. A nossa cabeça ela não diferencia o sofrimento real do imaginário. Por isso que a ansiedade disfuncional, ela paralisa a vida da pessoa. Será que fulano demorou a me responder? Será que ele está me enganando? Não, ele está me enganando, ele deve estar fazendo outras coisas. Enfim, aí eu começo a sofrer como se eu estivesse realmente sendo enganada. Então, só para a gente recapitular, tem a ansiedade funcional, que é natural para nos preparar para uma situação, e tem a disfuncional, que nos paralisa, gerando grandes sintomas físicos, emocionais, cognitivos. Só para eu dar um exemplo aqui. Eu tinha uma paciente que ela tentou passar naquela prova do Detran umas 8 vezes, mais ou menos. Nossa. Sempre que ela ia, ela não conseguia, não dava certo. A ansiedade paralisava ela. Ela travava. É aquele mecanismo de lutar ou fugir. Ela travava. E aí a gente trabalhou isso na terapia e ela conseguiu fazer a prova dela na primeira vez que ela foi, depois que a gente teve o acompanhamento. Inicialmente, a ansiedade estava disfuncional, ou seja, paralisou ela, atrapalhou ela, dava dor no estômago, dor de cabeça,
tontura, ela esquecia tudo, dava aqueles brancos. Depois que teve a intervenção correta, a ansiedade passou a ser funcional. Aí a pessoa vai se preparar. Não, eu vou dormir melhor, não vou tomar bebida alcoólica um dia antes, vou usar as técnicas que eu aprendi na terapia. Então, essa é a grande questão. Entendi, então. Então, a ansiedade funcional basicamente seria quando a pessoa se planejou para o casamento, aquela expectativa, né? Sim. Aquele filho que foi planejado, né? Uhum. Então, é aquela ansiedade que traz um funcionamento bom, seria isso, né? Isso. E a disfuncional é aquela que traz um sofrimento por antecipação, né? Exatamente. Uma preocupação excessiva que faz eu imaginar um cenário que nem aconteceu ainda. No caso, a senhora contou aí agora da paciente, né, que estava tirando ali a carteira na autoescola. Então, para você que está acompanhando aí, quiser participar com a gente, tá bom? Participa lá, deixa aqui a sua pergunta para a doutora. Daqui a pouco a gente vai ler aqui alguma pergunta. Então, doutora, estou entendendo, acredito, pessoal, deixa eu ver o comentário aqui. O pessoal do Marcos está acompanhando a gente aqui. Está falando muito bom conteúdo, parabéns. A Monique. Já estou acompanhando, já chamei a família. Uma explicação que está sendo muito clara, está me ajudando bastante. Vendo alguns comentários aqui. Então, e aí tem a parte do transtorno, né? E como que seria essa parte? Onde que entra o transtorno? Nós temos a funcional, a disfuncional e teria o transtorno, que seria uma terceira via. Como que seria? Então, só para a gente conseguir aprofundar mais sobre a disfuncional, para a gente ver a diferença. Senão todo mundo vai achar que tem um transtorno. Tá bom, pode ir. Essa questão da disfuncional, ela acontece porque tem um erro de interpretação. Tem um evento, eu interpretei de uma forma errada e aquilo me trouxe o alerta de uma ameaça real que está acontecendo ali. E essa interpretação errada é o que nós chamamos de erros cognitivos ou distorções cognitivas. Isso varia muito de cada sujeito. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um voo no aeroporto, um reage de um jeito e outro pode ter uma crise de ansiedade. Uma pessoa que na época do Covid ali, teve pessoas que desenvolveram vários transtornos ou que ficaram em crise de ansiedade por conta daquele período preocupante. Tiveram outras que conseguiram tocar a vida, apesar dos pesares. Então, esse erro cognitivo, essa distorção cognitiva, ela traz uma lente. Vamos imaginar que a gente está num quarto, cama, criado mudo, quadros, ar-condicionado, vários objetos, e de repente você entra nesse quarto com uma lente. Com uma lanterna, iluminando apenas no criado mudo. E em outro cenário, você entra nesse quarto e liga a luz ali no interruptor. Você vai enxergar todo o quarto. A ansiedade disfuncional, ela é aquela lanterna que enxerga apenas uma coisa, só o pior. A ansiedade é a lanterna do medo. E já a ansiedade, dentro de uma funcionalidade, ela é a luz ligada. Eu estou vendo que ali tem um perigo, mas há um tanto de outras coisas que também podem acontecer além do pior cenário. Então, o erro cognitivo, ele é o causador dessa ansiedade disfuncional. E aí a gente pode ter várias influências, como experiências anteriores, como que esse indivíduo aprendeu a lidar com os problemas, com as frustrações, com os imprevistos, com os contratempos. Qual é a tendência de ação dessa pessoa? O ambiente que ela vive influencia de qual maneira? O quanto de perigo que essa pessoa já passou na vida? Será que ela veio de uma família disfuncional, precária, violenta? Se ela tiver vindo disso, é natural ela ter reações totalmente alarmantes. Entendi. Porque ela precisou disso para sobreviver. Então, às vezes, o indivíduo se reclama de comportamentos ansiosos,
Mas, na verdade, em algum momento da vida, justamente esses comportamentos ajudaram ele a sobreviver. Por isso que a gente tem que analisar o contexto. Não dá para simplesmente jogar todo mundo numa caixinha só de transtorno. Entendi. O que é muito comum. A pessoa vai em uma consulta com um psiquiatra ou vai em um psicólogo aí maluco que uma consulta vai lá e te lauda com um transtorno. E isso é uma marca muito forte. Entendi. Então, essa ansiedade disfuncional, se a gente entende por esse aspecto de que o erro cognitivo é que provoca aquela ansiedade, a gente resolve praticamente tudo. Porque a gente trata a forma errada da pessoa interpretar. E aí ela não vai mais ter aquele sintoma de disfuncionalidade. Às vezes a pessoa nem tem um transtorno. Ela só precisa tratar o erro cognitivo. E são vários. Aqui a gente pode dar Deixa eu ver se eu alguns. compreendi então. Então, de repente a pessoa vai ter uma ação, né, de um gesto de ansiedade, mas que não necessariamente ela tem um transtorno. Não. Porque o que vai influenciar é o ambiente que ela viveu, ou o passado que ela teve, né? Ou o presente. ou Vai que ela está num presente. ambiente muito hostil. Entendi. Ela vai ter que ficar em alerta para ela sobreviver. Entendi. Então é como que se fosse igual a senhora falou no começo, né? É algo que todos nós, de um certo modo, já temos, mas ele vai ser desenvolvido de acordo com o ambiente, vai influenciar muito o momento que a pessoa está vivendo ali. Seria basicamente isso? E com qual lanterna que eu estou enxergando as coisas. Entendi. Se eu estou com a lanterna do medo ligada, da ansiedade, focando apenas naquilo, ou se eu consigo ter uma perspectiva global da situação. Entendi. Como que seria essa perspectiva global? Como que eu enxergaria essa situação, mesmo estando num ambiente, vamos dizer assim, um ambiente desfavorecido, né? Um ambiente hostil ali. Como identificar essa diferença do ambiente? Primeira coisa, a gente tem que saber se você não tem nenhuma crença disfuncional e nenhum erro cognitivo em alerta. Em alerta, não, em funcionalidade. Para depois a gente elaborar a estratégia de como você ter um enfrentamento dos seus problemas. Um enfrentamento de uma forma mais racional e menos ansiosa. Esse é um treino de habilidades, né? Então, essas habilidades, elas são treinadas dentro da psicoterapia e a gente elabora estratégias de enfrentamento. Entendi. Onde a gente vê todos os cenários possíveis. Uma coisa que é muito importante é você questionar as evidências. Tá, fulano vai me deixar. Tá, mas se fulano vai me deixar, por que eu estou com essa preocupação extrema? Será que eu não estou com a crença, um erro cognitivo da generalização? Pelo fato de eu já ter sido traído antes, nesse relacionamento de agora, eu acho que a pessoa também vai me trair? Será que eu não estou usando o mesmo atalho neural que eu usei para lidar com o trauma passado? E, além disso, questionar quais são as evidências do presente. Quais são as evidências que comprovam que o meu pensamento é verdadeiro? Quais são as outras formas que eu tenho de enxergar essa situação? Quais são as outras possibilidades? Quais são os cenários previsíveis? Só que a pessoa ansiosa e com erro cognitivo aparente, ela não tem essa capacidade. Entendi. Ela está com a lanterna do medo ligada. Entendi. Então, a psicoterapia, ela entra, ela liga aquela luz do quarto, onde a gente enxerga tudo o que está acontecendo, todas as outras possibilidades. Entendi. Dificilmente uma pessoa que está com erro cognitivo em alerta, assim, ele vai conseguir ter essa perspicácia. Entendi. Só para a gente contextualizar. O erro mais comum que tem seria o da catastrofização e o da generalização. É o que eu mais vejo lá no consultório. O indivíduo que catastrofiza, ele vai ver tudo como uma tragédia. Ele sempre imagina que o pior vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu fosse uma pessoa que catastrofizasse. Nossa, vou sair para jantar hoje. Cheguei na fila, tive que esperar 15 minutos. Nossa, mas eu tenho certeza que vou esperar mais tempo que isso. Eu tenho certeza que chegar lá dentro a comida não vai estar boa, porque já está quase fechando o restaurante. Ah, mas eu tenho certeza que quando a gente sai daqui,
Se a gente não for devagar demais, pode ser que a gente bata o carro. Ou eu estou em um relacionamento, mas eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai funcionar. Eu entrei nesse trabalho, mas eu acho que, como eu já fracassei, eu também vou fracassar de novo. Então, quem catastrofiza, ela vive em alerta o tempo todo. É como se você visse ameaça em tudo que acontece. Entendi. Entendi. Vamos imaginar aqui que nós temos aqui um mapa mental do nosso cérebro, né? Uhum. E a gente sabe que tem o lado esquerdo, o lado direito. Se imaginando aqui que fosse um mapa mental, como que fica os neurônios desse indivíduo quando ele está nessa situação de ansiedade disfuncional, né? E quando está funcional, como que fica ali a ação do cérebro, lado direito, lado esquerdo? Tem alguma evidência que a gente conseguiria ver se fosse feito, por exemplo, um raio-x, né? Do cérebro, a gente conseguiria identificar alguma diferenciação ali nos neurônios, nas Uhum. sinapses? Como que seria, mais ou menos, imaginando esse mapa Sim. mental aqui? Então, essa situação de ameaça eminente, ela é desencadeada pela ansiedade, né? Claro. Só que junto a isso também tem o medo, é como se sobreposse as duas coisas. Entendi. A ameaça está iminente, eu fico com medo do futuro. É o medo do futuro. Entendi. Isso ativa o nosso sistema simpático, que é, vamos imaginar aqui de uma forma bem superficial, o sistema simpático é como se fosse aquele que te acelera demais, que deixa o seu sistema nervoso central excitado, é onde meu coração acelera, é onde minha barriga parece que aquele frio assim, parece que eu estou na beira de um precipício, é onde minha cabeça dói, eu fico acelerado. Esse é o sistema nervoso simpático. E o parasimpático é o do relaxamento, da tranquilidade, entre aspas, só para a gente entender assim por cima. Então, quando eu estou nessa situação, eu desperto o meu sisteminha de luta ou fuga, de esquiva ou enfrentamento. E aí, esse sistema simpático é ativado, a minha amígdala é ativada, o hipotálamo também. Então, não é uma questão assim de... É como se fosse... Vamos imaginar um corte assim no meio, mais profundamente, seriam essas partes do nosso sistema, Entendi, sabe? entendi. E aí isso fica super ativado. E o grande problema é que o nosso lobo frontal, lateral, ele fica com menor ativação, essa parte aqui da frente, que é justamente a parte que faz a gente parar e refletir. Não, peraí, o que está acontecendo? O mundo não está acabando, eu não estou sendo abandonado, eu não estou sendo ameaçada, minha vida não está em ameaça, então deixa eu refletir e deixa eu escolher outra forma de interpretar isso. Quando eu ativo essa amígdala, aqui na frente, eu quase que desativo. E aí eu não consigo raciocinar direito. Então é isso que acontece. Por isso que o ansioso, quando está disfuncional, ele não consegue pensar em outras formas. É difícil você ir contra esse sistema, sabe? Entendi, entendi. Então é mais ou menos dessa forma que funciona. Essa parte da tomada de decisão aqui no lobo frontal, ela fica comprometida. Entendi. Então é como se eu ficasse em alerta e encarasse tudo como uma ameaça. Aí as minhas conexões neurais ficam quase que voltadas para me preparar para esse pior cenário. Entendi, entendi. Então a gente falou aqui dessa primeira parte, né, onde a senhora está diferenciando, né, da ansiedade funcional e da ansiedade disfuncional, né. Para você que está chegando agora, né, estamos aqui com a doutora Ana Paula, ela que é psicóloga, e o nosso tema de hoje é ansiedade, né. Então a gente já fez aqui uma introdução, falamos um pouco de Freud, e agora estamos falando da diferenciação, né, da ansiedade funcional, disfuncional e também, doutora, tem uma terceira via, que aí seria o transtorno, não é isso? Ou seja, pode ficar à vontade para continuar falando. Então, o transtorno de ansiedade, eles são vários.
Então, a gente não tem só um. A gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. A gente tem até o mutismo seletivo, que é aquela dificuldade de fala. Dificuldade não, você não fala em determinadas situações, mesmo que você não tenha um mutismo fisiológico. Entendi. Tanto que o medo da ameaça é grande. A gente tem o transtorno do pânico, que é uma recorrência de ataques de pânico. Acontece várias vezes, tem o transtorno do pânico. A gente tem a agorafobia, que é o medo que a pessoa tem de se sentir mal com um ataque de pânico. E aí ela evita lugares que o acesso a cuidados médicos ou psicológicos seja de difícil acesso. Por exemplo, shows, ônibus, avião. Ela não sai de casa com medo de passar mal. E a gente tem vários outros também. Eu até trouxe aqui para a gente conseguir se lembrar. São muitos. A gente tem um transtorno de ansiedade da separação, que é aquela dificuldade ali de separar daquela pessoa que você tem aquele apego. Então, não é uma dificuldade funcional, que ele paralisa a vida da pessoa. Entendi. Ela Aí entra seria um transtorno, no é caso. um transtorno mesmo. Transtorno mesmo. Então, a gente tem fobias específicas que são aquelas fobias de sangue, de algum animal, de injeção, de outros objetos, por exemplo, de avião. Aquela pessoa que tem aquela fobia de andar de elevador, de barata. Então, tem vários tipos, sabe, de transtorno. Além disso, a gente tem também o transtorno de ansiedade induzido por substâncias, que quando a pessoa faz uso de algum medicamento, ou retira de uma vez, ou usa algum outro tipo de droga ilícita, isso pode também gerar um transtorno. Então, o transtorno de ansiedade, ele é bastante vasto dentro do DSM, porque não é só eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Não. Entendi. E é muito comum que eles sejam sobrepostos. Geralmente, quem tem transtorno de ansiedade generalizada também pode ter transtorno de pânico. Então, é algo muito complexo que não é caracterizado apenas por uma crise de ansiedade. A gente pode destrinchar isso melhor para a gente diferenciar. A crise de ansiedade é uma coisa, o ataque de pânico é outra e os transtornos de ansiedade são outras coisas. E por isso que eu disse para a gente tomar muito cuidado. Eu estou com uma crise de ansiedade, estou tendo um transtorno. Não. Você precisa fazer uma avaliação psicológica bem feita. Não é simplesmente o profissional olhar para o seu rosto e dizer, acho que você tem isso. Não, porque isso vai ficar com você durante um bom tempo, esse laudo, né? Entendi. Então, tem uma série de critérios diagnósticos, onde tem a duração dos sintomas, a recorrência dos sintomas, os tipos dos sintomas, o que é que desperta aquele pavor extremo. A gente precisa ter esse documento, esse manual, que é o DSM, embasando essa avaliação psicológica, testes psicológicos. É todo um aparato de recursos para realmente diagnosticar a pessoa com transtorno. Entendi. Então, a pessoa ela precisa, né, procurar, claro, a ajuda do profissional e ali, igual a senhora está ressaltando, né, ter até o cuidado nesse caso do profissional que ela vai recorrer devido a essa questão. A senhora ressaltou aí no começo que às vezes o paciente vai com um atendimento, ele já é diagnosticado, né, um certo tipo de transtorno que às vezes não seria especificamente aquele, né? Então esse cuidado. E como identificar, a senhora já falou características, por exemplo, deixa eu ver a pergunta deixa eu ver aqui, da Maria Lúcia. Ela está perguntando o seguinte, doutora, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar no telefone para olhar a mensagem. Eu posso ser passível de ansiedade ou de um transtorno? Que parece ser bem comum hoje em dia, né, doutora? Essa questão do celular ali. A pessoa já. Então, uma pessoa que acorda ali, a primeira coisa que ela faz, ela já vai olhar as mensagens no celular. Pode ser um indício de ansiedade ou de transtorno? Como que é identificado? Essa pergunta é muito importante. Eu não gosto de falar depende. Eu acho que é algo muito... porque a senhora trabalha com dados. Mas, assim, depende da vida dessa pessoa. Por exemplo, eu tinha uma paciente
que ela estava com uma obsessão, assim, de sempre ficar no telefone olhando mensagens. Por quê? O relacionamento dela era muito instável. O rapaz sumia do nada, depois voltava. Sumia final de semana, depois voltava. Largava e voltava. Aquela instabilidade. Isso desperta muito a ansiedade, porque a imprevisibilidade é inimiga da estabilidade emocional. A gente, quando não tem previsibilidade das coisas, nós ficamos naturalmente mais ansiosos. E ela ficava toda hora no telefone, acordava, a primeira coisa que fazia era ir pro telefone. Aquele contexto estava adoecedor para ela. Eu gosto muito de observar o contexto de vida dessa pessoa. Como está o relacionamento? Como que está o trabalho? Como que é em casa? Como que é a vida dessa pessoa? Porque ela pode ter sintomas de algum transtorno, mas esses sintomas não serem o suficiente para ter o transtorno. Entendi. Esses sintomas são despertados por aquele momento de vida em que ela está. Ou pelos erros cognitivos, que a gente falou no começo, que ela carrega. Então, eu posso mexer no celular demais de manhã, eu posso ter taquicardia e eu posso ter dor de cabeça e um cansaço extremo. Esses 3 últimos são sintomas de transtorno de ansiedade, mas apenas eles não são suficientes para eu caracterizar como tendo um transtorno. Por isso que é muito importante analisar o porquê que esse sintoma aparece. Quantos seria, né? Não sei se é assim que se mede a quantidade de sintomas ou qual que seriam os principais sintomas para que esse paciente ele seja diagnosticado de fato com ansiedade e transtorno. Qual que seria o mais específico, se tem um só mais específico ou isso está dentro de um conjunto, né? Como que seria essa identificação para dar o diagnóstico? Não, de fato, essa pessoa tem um transtorno. Então, o critério diagnóstico, ele é um para cada transtorno. O critério diagnóstico de ansiedade generalizada, que é o TAG, ele vai ser de uma forma. O critério diagnóstico de transtorno de pânico é outro. Por exemplo, de transtorno de pânico, um dos critérios diagnósticos dele lá é vários ataques de pânico recorrente, seguido de 4 ou mais desses sintomas. Aí ele tem uma lista extensa. Entendi. Então, cada transtorno vai ter um critério diagnóstico diferente. E aí é importante esse acompanhamento, porque em uma sessão, como que eu vou saber tudo isso? Tem como. Então, em uma consulta com um psiquiatra, como que eu vou saber? Às vezes eu estou tendo sintomas de ansiedade, porque minha vida está uma loucura. Porque eu estou quase perdendo emprego, ou porque minha empresa está quase quebrando, entende? Entendi. Então, eu preciso entender o contexto de vida dessa pessoa. Não dá para sair laudando todo mundo, senão daqui um dia todo mundo tem transtorno. Verdade, entendi. Aí a senhora já ressaltou aqui que essa investigação e até o tratamento em si ele é recente, né? E o que foi ocasionando mais, assim, para a gente identificar esse transtorno, essa crise de ansiedade? Não sei se tem um dado, existe um dado hoje de qual a porcentagem da população que sofre de ansiedade? Como que a gente identifica essa diferenciação de um caso para outro? Então, no próprio DSM, tem um dado lá muito importante, que é a prevalência, que é onde mais acontece os transtornos. E a prevalência é de 2 por 1 para mulheres. Então, é mais comum nas mulheres esse dado. Só que isso é muito melindroso, porque será que não é porque as mulheres procuram mais atendimento médico? Pode ser. Então, eu tenho uma certa resistência em colocar em caixinhas as pessoas, porque cada situação é uma situação. Mesmo que os meus pacientes tenham transtornos, eu atendo vários pacientes com transtorno de ansiedade. Tem um que é ansiedade generalizada, o TAG, tem outro que é ansiedade social. Então, tem vários. Só que eu não olho para a pessoa com aquele papel do laudo. Atrás daquele diagnóstico, tem uma pessoa com emoções, com sonhos, com história, com superações, com traumas, com vontades, com desejos, com coisas que gosta de fazer.
é muito importante a gente ver quem é atrás daquele tag, quem é aquela pessoa. E voltando para essa questão dos dados estatísticos, a maioria das pessoas que tem esse diagnóstico são mulheres, e o nosso país é o país com mais dados de transtorno de ansiedade do mundo. Então, o Brasil ele é o número 1. Isso é muito preocupante. Inclusive, teve um aumento assim, catastrófico de pedidos de licença médica por ansiedade e depressão. E o governo federal até impôs assim, medidas para que a saúde pública ficasse mais preocupada com isso, implementando também critérios para as empresas colocarem, né, a prevenção da saúde mental como um dos pilares ali na empresa. Segurança do trabalho, né? Toda empresa tem essa questão da segurança do trabalho. Colocaram isso dentro dessa questão. Aí, trazendo para a prática, para a gente entender, o que é um sintoma de ansiedade? Os sintomas fisiológicos, eles são taquicardia, coração acelera, aquela dor muscular assim no seu pescoço, o pescoço está até duro, é uma dor no estômago, é uma náusea, diarreia, cansaço, fadiga, tontura, as mãos ficam muito suadas, os pés. Já os sintomas emocionais é uma tristeza, é uma insegurança extrema, que eu me vejo bem incapaz, é um medo exagerado, é uma angústia, e tem uns sintomas cognitivos, que são os do nosso pensamento. Que aí vem a falta de atenção, falta de concentração, falta de foco, esquecimento. E, além disso, tem também a situação do enxergar tudo como uma ameaça. É meio que um sistema que se retroalimenta. Eu tenho um sintoma de ansiedade, a minha mente me faz catastrofizar, e com isso eu tenho cada vez mais sintomas de ansiedade. Então, quando eu não parar esse sistema que se retroalimenta e tratar essa crença disfuncional e modificar esse ser cognitivo, isso sempre gera um ciclo infinito. Entendi. A senhora falou que a senhora até tem um pensamento de entender que o fato de aparecer o diagnóstico mais nas mulheres é pelo fato das mulheres procurarem mais, né? Ou seja, então, nessa questão, os homens procuram bem menos esse tratamento, essa ajuda. Tem um dado específico, o homem ele procura bem menos. De fato, o homem ele tem bem mais dificuldade, né, de se abrir. Assim, falo até como homem também. Não posso falar por todos, mas pelo menos entendendo como homem, eu vejo que de fato o homem tem mais dificuldade mesmo de pedir ajuda nesse sentido, né? E a senhora poderia dizer por quê? Por que o homem tem mais dificuldade? Assim, tem um dado psicológico ou algum estudo que já foi feito devido a isso, uma investigação? Por que o homem procura menos, tem mais dificuldade? Essa questão estatística, eu não tenho acesso. O que a gente pode perceber é mais uma questão cultural. Cultural. É uma questão de que, geralmente, o que eu recebo no consultório, né? Vou falar pela minha experiência clínica. O que mais a gente recebe é quando o cara está assim, nas últimas. Eu estou com crises recorrentes de ansiedade, então eu vou procurar ajuda. E a mulher, ela é mais preventiva, até por ter uma cultura, né? De que a mulher vai mais ao médico, vai mais procurar apoio de saúde. Então, essa questão de ser mais preventivo até evita que chegue a desencadear uma ansiedade paralisante. Então, é como se fosse, eu vou porque eu estou tentando conter uma crise. Tem essa resistência ainda. Mas se você for antes, eu estou vendo que eu estou interpretando errado as coisas, não estou vendo um resultado muito bom aqui nas minhas relações, no meu trabalho. Por que não entender o porquê que isso está acontecendo? Porque esperar ter uma crise ou um ataque de pânico para eu fazer a intervenção. Então, e deixar aí um alerta para todos os amigos que estão acompanhando aí o nosso programa, né? Se você está tendo algum desses sintomas, né? Se você entende que tem algo acontecendo que não está normal, procura ajuda, né? Não deixa o pior acontecer. Doutora, a gente está chegando o tempo, né? Que a senhora... Vamos
prosseguir se você achar que... Não, pode ficar à vontade. Tem algo em específico assim que a senhora gostaria de falar, de estar abordando junto com a gente? Esses transtornos, né? Uma vez que ele é identificado, ele pode ocasionar depressão? Ele pode gerar depressão? Como que funciona esse processo? Eu gosto de exemplificar com outras situações. A pessoa que ela tem diabetes, ela pode ocasionar uma comorbidade de outros problemas. Uma pessoa que tem, às vezes, uma má alimentação, ela também pode ocasionar, além do diabetes, vários outros problemas. Então, quando eu tenho ansiedade, eu já percebi que eu estou sempre irritado, que eu estou sempre apressado, que eu faço as coisas assim, sempre esperando o pior, que eu não consigo comunicar com a minha parceira ou com o meu parceiro, meu trabalho não rende, eu não tenho produtividade, eu não tenho foco, as coisas não evoluem, eu não consigo sentar aqui e terminar meu trabalho, porque eu estou sempre pensando em outras situações. Quando eu estou vendo que a minha vida não está de acordo, e ainda assim eu não procuro ajuda, pode ser que essa minha dificuldade me gere outros problemas, que é muito comum acontecer. E esses outros problemas podem ser muito potenciais. E isso me gerar uma ansiedade disfuncional. Com ansiedade disfuncional, eu posso ter consequências ruins e, inclusive, desencadear uma depressão. Por exemplo, um relacionamento em que eu pense que eu vou ser sempre enganado. Eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. E com isso eu fico monitorando o WhatsApp do meu namorado, por exemplo. Eu fico olhando se ele vai responder, se ele não vai. Eu ligo constantemente. Eu pego o meu carro e vou atrás dele para ver onde ele está, o que ele está fazendo. Com isso, eu posso ter um término, né? Posso terminar aquilo. Posso ter um término em que eu não consigo elaborar minha frustração, que eu posso entender que o problema não sou eu, de ter sido extremista. Eu posso entender que eu fui abandonada, colocando uma suposição aqui. E com isso eu ficar tão angustiada que eu não consigo elaborar aquele processo de término e desencadear, então, sintomas depressivos. Eu percebi, doutora, que diante de todos os exemplos que a senhora deu, a senhora enfatizou bastante o relacionamento, né, afetivo entre um homem e uma mulher. Esse é, de fato, o que mais ocasiona um transtorno ou a crise de ansiedade após o término? Seria esse o maior motivo dessa ansiedade ocorrer, mais do que a dificuldade no trabalho ou, enfim, outras dificuldades? Esse seria um dos pilares que mais ocasiona essa situação? A questão do relacionamento, ela está bem latente hoje em dia. De 100%, 80% das queixas no consultório tem um plano de fundo de relacionamento. Eu já tive pacientes que a ansiedade estava começando a atrapalhar ele na empresa. Então, ele estava focado tanto nos problemas futuros que ele não estava conseguindo administrar a empresa dele no agora. Então, a crise de ansiedade poderia até ter tido o pior cenário empresarial para ele. Mas nós também eu também atendo muitas situações de relacionamento. Isso porque a pessoa ela não elabora aquelas crenças distorcidas que eu falei aqui no começo. Sim, sim. Aqueles erros cognitivos. Um muito comum é o da generalização, onde uma experiência ruim que eu tive, eu pego aquela lanterninha do medo e ilumino o meu relacionamento com base nas experiências anteriores. Então, uma pessoa que entra num relacionamento sem tratar, ela vai continuar reproduzindo o mesmo problema, só que com outra pessoa. Entendi. E o ansioso, que ele não consegue, então, entender o que está se passando dentro dele, ele também tem uma tendência a ser impulsivo. Então, vira uma bagunça. Eu penso distorcido, eu faço atitudes impensadas e gero problemas dentro da minha relação. E da outra parte, provavelmente, se a pessoa também não estiver bem emocionalmente, ele vai replicar o mesmo modelo. E aí as coisas não funcionam. Então, é bem comum essa questão de relacionamento, mas não é o único preditor de um transtorno de ansiedade. Entendi. Ela é multifatorial. Entendi. A gente tem aspectos do DNA da pessoa, né? A gente tem aspectos do ambiente,
A gente tem os desafios do presente que podem não ser fáceis de ser suportados, a pessoa não tem repertório para lidar com aquela situação. E aí, se vier um relacionamento disfuncional, aí acaba com tudo. Entendi. A senhora já enfatizou aqui, na introdução, no começo, que esse tratamento, ele é recente, vamos colocar aí 20 e poucos anos, né? E dentre esses 20 e poucos anos, né, ao longo desse estudo, tem algum dado especificando que foi o lado sentimental que mais ocasionou esse transtorno, essa depressão? Ou em alguma época diferente, houve outros acontecimentos específicos que tiveram um índice maior, vamos dizer assim, desses diagnósticos? Ou sempre o lado sentimental teve um acontecimento maior, impulsionou mais, vamos dizer assim, para esses acontecimentos? É muito boa essa pergunta sobre o que mais desencadeia isso, né? Sim, sim. Só para a gente organizar, essa forma de tratamento da ansiedade em si, com a TCC, ela começou lá em 1960. Aí tem um tempinho maior que essa data. Entendi. Essa questão da relação afetiva, ela não é o único fator. Sim, Porque é multifatorial, né? A gente não tem assim um dado estatístico específico. de qual acontecimento Isso. Ocasiona mais, entendi. Isso. É multifatorial. É multifatorial. E a senhora enfatizou, no momento agora é que as pessoas têm procurado mais por essa Isso. questão, mas não necessariamente ao longo, desde que se faz esse tratamento, significa dizer que o sentimental, o relacionamento é o que ocasiona mais, né? Esse diagnóstico seria basicamente isso, né? O que é um fator muito importante é o repertório de vida que essa pessoa tem. Como que ela aprendeu a lidar com as frustrações da vida. Como foram as aprendizagens dela, qual é o repertório de resposta que ela tem para lidar com os problemas. Então, cada um tem um repertório diferente. E dificilmente nós vemos de uma família totalmente funcional. Infelizmente, cada um tem ali as suas disfuncionalidades. E eu posso afirmar, assim, com absoluta certeza que, em certa medida, todo mundo tem um erro cognitivo aparente. Entendi. Então, são esses erros cognitivos que fazem a gente interpretar a situação de uma maneira errada e, consequentemente, colher os frutos da ansiedade disfuncional, que é aquela paralisação diante da vida. Ela não te prepara para o pior cenário, ela cria realmente o pior cenário. Entendi. A senhora já explicou aí que o ambiente ele influencia muito, né, para que possa ocasionar um caso de ansiedade ou até mesmo transtorno. E a senhora citou também a questão do DNA, que também colabora muito. É possível, por exemplo, uma pessoa, a senhora já enfatizou também que nós já temos em si a ansiedade, mas é possível que mesmo essa pessoa tendo, vamos supor, um pai e uma mãe que já teve ansiedade ou transtorno e tratou, tá tudo certinho, mas por causa do DNA que ele herdou desses pais, ele pode vir desenvolver um transtorno, mesmo que ali no ambiente ele tenha sido criado num ambiente saudável, tranquilo, mas tomando a forma adulta, pode ser que ele vai vir desenvolver, ou é possível, por causa do DNA em si, e o pai dele teve esse transtorno ali mais assíduo, vamos dizer assim, é possível que ele venha desenvolver também? Então, o DNA, né, essa predisposição, ela precisa de uma ativação. Então, entendi. pode ser que você tenha vindo de um lar totalmente adoecedor e hoje você tem um repertório diferente dos seus pais. Entendi. Essa ativação dessa tendência, ela precisa de novos estímulos do ambiente. Então, é uma tendência, mas não é uma lei de que realmente isso vai acontecer. Entendi. Por exemplo, na minha família eu tenho uma tendência a diabetes, mas eu posso ter uma alimentação mais organizada para que eu não desenvolva o diabetes. Então, é mais ou menos nesse mesmo sentido. Entendi, ficou claro. Inclusive, quando eu venho de um ambiente que me gera muitas aprendizagens erradas, de muitos erros cognitivos, eu consigo
fazer uma neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender outras coisas e desenvolver novos padrões de interpretação. Perfeito. Nós estamos aqui também com o grande Thales Mota, né? Tem alguma pergunta para fazer aí, Thales? Para a doutora? Tá tranquilo? Tem algo mais que a senhora queria enfatizar aqui, que a gente não tem abordado aqui, doutora? Pode ficar à vontade. É muito importante a gente separar esses 3 conceitos da crise de ansiedade, o ataque de pânico e o transtorno de ansiedade. Senão a gente pode pensar que todo mundo tem um transtorno, e eu acho que eu já bati bastante nessa tecla de que isso não é verdade. A crise de ansiedade ela é desencadeada através de um estímulo. Eu tenho que ter um gatilho para que eu tenha sintomas agudos dessa ansiedade. Eu começo a passar mal mesmo, meu coração acelera e eu fico ali com falta de ar, eu preciso de um suporte, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso retomar o meu estado normal para que essa crise vá embora. Já o ataque de pânico, ele não tem, geralmente ele não tem um estímulo. Quando eu tenho uma notícia muito negativa, recebo uma ligação de uma notícia de um ente querido meu, eu posso ter uma crise de ansiedade. Foi desencadeado ali por aquele estímulo. Já o ataque de pânico, ele vem como que assim, sem nenhum repertório de estímulo anterior. E a crença mais presente é: eu vou morrer. Eu tenho muito medo de morrer. Parece que eu estou tendo um AVC, parece que eu estou infartando mesmo. É muito comum cardiologistas encaminharem os pacientes que chegam até eles para o psicólogo. Porque eles chegam lá achando que é problema no coração, por ter tido um ataque de pânico, mas na verdade é uma ansiedade disfuncional. E aí a gente vem para essa terceira janela aqui, que é o transtorno de ansiedade, que é recorrente, vários sintomas, que tem critérios diagnósticos e precisam então de uma avaliação mais aprofundada para ser caracterizado como um transtorno realmente. Entendi. Deixa eu ver se mais alguma pergunta aqui. A nossa amiga Maria Fernanda, ela está perguntando assim, doutora, eu fico muito ansiosa, né, quando vou fazer alguma coisa, como a senhora já enfatizou aí, quando estou esperando acontecer alguma coisa, como que eu posso identificar esse grau de ansiedade, como a gente falou no começo, né, que tem a funcional e a disfuncional. A senhora até citou algumas características aí, talvez a nossa amiga Maria Fernanda ainda não estava acompanhando no momento, a senhora só poderia recapitular para ela essa diferenciação da ansiedade funcional e da disfuncional, para ela compreender bem, que eu acho que é basicamente isso aqui que ela está querendo saber, né? Então, eu tenho um desafio, ou eu tenho um problema, ou um evento, alguma coisa nova para mim. E eu realmente sei que podem ter ameaças. Vou fazer uma prova, pode ser que eu não passe. Então, como que eu vou me preparar para evitar que essa ameaça se realize? Essa ansiedade funcional. Eu vejo o perigo, vejo a ameaça, eu vejo os outros cenários, possíveis e eu consigo me preparar para evitar que o pior cenário aconteça. A disfuncional, eu vejo apenas o pior cenário. Eu pego a lanterna do medo, ilumino no pior cenário e começo a sofrer com aquilo. E aí que realmente o pior cenário chega, porque a nossa mente não separa se é imaginário ou se é real. Então, eu me paraliso diante da situação e não consigo me preparar para alcançar o meu objetivo. E aí essa paralisação, ela vem com vários sintomas, né? Meu corpo sente aquilo. Na funcional, eu posso ter alguns sintomas. Eu posso ficar mais em alerta, eu posso, às vezes, ter o meu sono ali um pouco desregulado, mas eu consigo viver e não traz disfuncionalidade para o meu dia. Já a ansiedade desregulada, aqueles sintomas me paralisam e eu só enxergo o problema na minha frente, é aí que eu me banano todo e nada acontece. Entendi. Então tá aí, Maria Fernanda, resposta da doutora, né? E pode ficar à vontade, doutora, assim,
a dúvida que eu tinha, né? De saber, eu perguntei para a senhora, os nossos amigos participaram com a gente, e se tiver algo assim que a senhora quer falar, além do que a senhora já colocou agora, pode ficar à vontade, pode, a senhora que manda aí. Então, é importante a gente não menosprezar as nossas emoções. Se você está notando que a sua vida está diferente, que você perdeu a vontade de fazer as coisas, que você não consegue mais resolver os seus problemas do mesmo jeito que você resolvia antes, ou se você está sempre tenso, sempre cansado, sempre irritado, alguma coisa está acontecendo. Quando você não observa as suas emoções, elas saem através de sintomas físicos e cognitivos. E não procure atalhos para isso. Quando a gente está com uma dor no joelho, a gente não vai no cardiologista. Quando a gente está precisando fazer um exame dos olhos, a gente vai no oftalmologista. Então, não procure atalhos. É legal você conversar com a manicure, é legal você conversar com o seu personal, com o seu barbeiro, mas essas pessoas, elas não são profissionais. Entendi. E a psicoterapia, ela não é apenas uma conversa. Ela é um tratamento, uma intervenção científica para justamente te dar mais qualidade de vida, mais paz, mais funcionalidade para você encarar os seus desafios. Às vezes a vida prega peças na gente que a gente não tem repertório suficiente para lidar. A gente não nasceu pronto para todos os imprevistos, né, e desafios. E é justamente dentro da psicoterapia que a gente elabora essas estratégias de enfrentamento dos problemas que todo mundo tem, né? É natural isso. Doutora, para essa pessoa que está precisando de ajuda, né, nesse sentido, como que ela faz para encontrar a senhora nas redes sociais? Onde que a senhora faz os seus atendimentos? Como que a pessoa consegue encontrar a senhora? Eu acho que a forma mais padrão hoje em dia é pelo Instagram, né? Pelo Instagram, né? No Instagram a gente tem lá um portfólio que tem todas as informações. Eu atendo presencialmente, atendo online, a gente tem essas duas modalidades. E meu Instagram é Psi Paula Pires. Então, você me seguindo lá, você vai ter meu contato, localização, mais Ali a senhora dúvidas esclarecidas. vai passando as demais coisas para eles, né? Isso. Para você que está chegando aí agora, né? A gente está chegando aqui já quase no final da nossa entrevista. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Pires, ela que é psicóloga. E o tema de hoje foi sobre ansiedade, né, doutora? Falamos de diversos assuntos aí, da atualidade, né? Então, como a senhora bem enfatizou, não deixe de buscar a ajuda do profissional, né? Igual a doutora enfatizou, é bom desabafar, né? Com o cabeleireiro, com a manicure, mas busca a ajuda do profissional, que de fato está capacitado para te ajudar nessa situação, né? Pode ficar à vontade, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, se a senhora quiser... Então, acho que a gente elaborou, né, de forma assim bem breve, pontual. Foi muito bom, né? Esse assunto é algo que tem muito para ser mais elaborado, tem várias coisas que a gente pode falar mais. Mas algo pontual aqui que vai ser bastante útil é não acredite em tudo que você pensa. Seus pensamentos não são fatos, eles são apenas criatividades da sua memória. E a nossa memória, ela tem vários recortes ruins, né? A gente já passou por muitas coisas na vida e isso pode ter gerado algumas lentes de interpretação. Então, sempre questione, será que esse pensamento meu é verdadeiro? Será que realmente isso é uma ameaça? Isso está colocando em risco a minha sobrevivência para eu ativar o modo dos primatas lá atrás? Então, é importante você questionar os seus pensamentos. E, além disso, para a gente conseguir diminuir um pouco essa hiperativação, né, dos pensamentos intrusivos, pensamentos catastróficos, é importante você escolher o que entra na sua mente. Qual ambiente você tem frequentado? A rede social é um ambiente. A gente normalizou ter acesso a tragédias, a notícias, a comparações com a vida da blogueira, do blogueiro. Então, é importante você cuidar dos seus ambientes e questionar os seus pensamentos. E claro que, além disso, fazer atividade física, não dá para um ansioso não se exercitar. E se você não está conseguindo sozinho lidar com as suas questões internas, com as suas relações, trabalho, sonhos, projetos, procure a ajuda de um bom profissional. Ok. Eu queria pedir para a senhora
deixar aqui uma mensagem, né, de considerações finais que a senhora julga importante para o amigo, para os ouvintes, né, para os nossos telespectadores, uma mensagem assim que a senhora queria deixar agora, além de psicóloga, né, como a Ana Paula, que se preocupa, né, de fato com o ser humano, porque eu penso que todos nós temos uma missão, né, nesse mundo. E acredito que quando a senhora se dispôs a estudar, a se formar como psicóloga, foi muito mais por amor ao próximo, para ajudar, né? Então, queria que a senhora deixasse uma mensagem de considerações finais. Fique à vontade. Acho que, antes de mais nada, antes da gente entender, né, sobre questões de sintomas, questões de ansiedade, é importante a gente observar bastante quais são as nossas relações. Se a gente tem pessoas ao nosso lado que potencializam a nossa saúde. Como eu disse para você aqui, às vezes você não tem um transtorno. Você só está em um ambiente que te adoece. Então, cuide das suas relações, cuide das pessoas que você convive, observe o que elas despertam em você e observe também o que você desperta no outro. Que é muito fácil a gente falar que as pessoas podem nos adoecer, mas também tem outro lado da moeda. Será que eu estou sendo um instrumento de adoecimento para o outro? Ou eu estou sendo um instrumento de saúde, de paz, de vida para outras pessoas? Da mesma forma que o outro pode me prejudicar, eu também posso prejudicar as emoções dessa outra pessoa. Então é importante a gente escolher bem o que está recebendo e o que está plantando também na vida do próximo. Isso aí. Então fica aí, né? Recado da doutora. Doutora, muito obrigado, tá bom? Pela senhora ter atendido o convite, humildemente se dispôs, né? A gente sabe que não seria fácil sábado, poderia estar talvez descansando de folga, mas a senhora prontamente atendeu, né? Se dispôs a estar aqui com a gente foi uma honra. E desde já, Magrão, já fica registrado aí o convite para ela voltar, hein? Pessoal que elogiando bastante, né? Muitos comentários positivos, né? E você que não segue a gente ainda, segue lá, tá? Corre lá, TheCast, no YouTube, no Instagram, curte, comenta, compartilha, chama todo mundo para participar com a gente. E eu vou finalizar aqui com uma frase, né, de um filósofo que eu ouvi uma vez, né, e eu carrego para a vida, né, que fala assim que os rios não bebem da sua própria água, o sol não brilha para si mesmo, as águas não bebem do seu próprio rio, né, mas estar feliz é importante, mas as pessoas estarem felizes por nossa causa, esse é o significado da vida, né? Então a gente faz isso aqui por você que está nos acompanhando aí, tá bom, doutora? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, Até Magrão, mais. Thales, e já fica aqui o convite para a senhora voltar. Combinado, Tá vamos bom? organizar. Um abração, pessoal.